Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 5 de fevereiro de 2022 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Brasil. Olha esse gráfico, pessoal, vamos começar assim, só batendo um papo. Olha que coisa louca, a gente vinha aqui numa reta, né, praticamente horizontal o gráfico, um crescimento muito baixo, e aí quando começou 2022... Na primeira semana já deu para ver uma aceleração visível, na segunda semana uma baita aceleração, na terceira aceleração, e agora a gente está subindo de novo com um crescimento muito acelerado. Olha bem que a gente vinha passando assim, ó, meses sem chegar em novas marcas de milhões de casos. Lembra que a gente comemorou quando ficou um mês em, acho que foi 20 milhões de casos, depois ficou um mês em 21 milhões, aí 22 milhões, a gente ficou não sei quantos meses na casa dos 22 milhões, e aí agora desde o dia 14 de janeiro aqui, ó, foi para 23, vamos dizer assim, depois 23.700, depois 25, depois 26, a gente tá com mais de 1 milhão de casos por semana nessas duas últimas semanas, e a gente chegou ontem a 26 milhões de casos, pessoal. Se continuar nesse ritmo, daqui a 2 semanas, 2022 vai ter registrado em 2022 a mesma quantidade de casos que 2020 inteiro. 7 milhões e pouquinho. É um absurdo, gente, esse crescimento aqui, que é obviamente causado pela Omicron, né? Isso daqui me apavorei quando eu vi esse gráfico hoje. Meu Deus. Mas vamos lá, vamos fazer uma análise. Olha só os novos casos por dia. Dia 13 de fevereiro a gente bateu o recorde. A gente registrou, sem represamento, pessoal. A gente já tinha registrado mais de 100 mil casos uma vez lá, porque tinha tido um represamento monstro em São Paulo. Mas agora, ontem, né, anteontem no caso, a gente registrou 298 mil. E não tem represamento aqui. Aqui foi quase 300 mil pessoas confirmando. Olha as médias semanais. A gente está com uma média, pessoal, de 177 mil casos por dia. E daí alguém pode dizer, mas pelo menos da semana passada diminuiu. Isso daqui, para mim, é flutuação. 3% para baixo é flutuação. E se a gente olhar bem... É tanta coisa assim que eu começo a pensar que fica embolado e não sai nada. Eu tô assim, ó, pasmo com esses gráficos aqui, pessoal. 177 mil casos por dia. Olha o gráfico na escala que a gente estava acostumado a observar anteriormente. O áudio anterior aqui, 77 mil casos por dia na média, 23 de junho. Mesmo patamar do auge de março de 2021. E aqui tá a gente hoje, a gente não tá no gráfico, a gente tá lá em cima. O auge atual das médias foi ontem, de 189 mil casos por dia, na média, ontem. E hoje deu uma caidinha para 177 mil. Claro, hoje é sábado, sexta-feira, talvez tenha tido menos testagem. E, aliás, isso é uma outra coisa, pessoal. A gente tá com essas médias estrondosas e a gente está com todos os lugares com uma taxa de positividade na testagem altíssima, na casa dos 40%, 50%, o que significa que de cada 2 pessoas que vão se testar, uma tá com Covid, uma testa positivo. E o que isso indica? Indica que a gente está com falta de testes. Não só isso, indica, a gente sabe que a gente está com falta de testes, né? Mas esse número é um outro indicativo. A gente está com falta de testes, a gente está com fila nos postos de saúde, nas farmácias, tanto rede pública quanto rede privada. Tá difícil de conseguir se testar para Covid. Então a gente está registrando esses valores e vocês podem ter certeza que a subnotificação está estratosférica. Tem muita gente que está com Covid, não se testa e não é notificado. E mesmo assim a gente está com essas médias na casa de 190 mil casos por dia, quase. Ontem quase chegou na média de 190 mil casos por dia. Hoje deu uma baixada, 177. O auge anterior era 77 mil. E um pouquinho tempo atrás, pessoal, um pouquinho antes do Natal, a nossa média estava em 3.090 casos por dia. É um aumento de 61 vezes. Não é 61%.
é 61 vezes em 43 dias. A gente nunca tinha visto um aumento dessa magnitude num espaço de tempo tão curto. É claro, a Omicron é a responsável por isso. Mas aqui a situação estava boa. Se a gente medir com o auge anterior, é 2,5 vezes maior ainda. Ou seja, é mais do que o dobro. É mais do que o dobro do que o auge anterior, pessoal. É uma diferença muito significativa. Mas a gente já tinha visto isso em outros lugares do mundo. Eu já tinha alertado aqui que a Omicron podia causar esse efeito paredão no gráfico, né? O gráfico vem e dali a pouco, bum, explode com muita força. Fica essa aparência aqui de que tem um paredão. E de fato, a gente chegou no paredão da Omicron aqui no Brasil, batendo todos os recordes anteriores de longe. Mas assim, ó, de longe mesmo, pessoal. O que mais que a gente pode observar? Casos ativos, gente. Olha isso, olha os casos ativos. Colocando na escala correta dos casos ativos, a gente está com 3 milhões de casos ativos hoje. Se a gente for comparar com o final do ano, a gente tinha chegado a 68 mil casos ativos. É 44 vezes mais do que a gente teve no final do ano passado. Agora, imagina o seguinte, gente. O que é 44 vezes mais casos ativos? Isso significa que hoje eu tenho, todo mundo tem 44 vezes mais chances de se contaminar, porque quanto mais pessoas na rua contaminadas, quanto mais casos ativos a gente tem, maior a chance de contaminação. E olha só essa estatística, gente. O que é 3 milhões de casos ativos? É 1 a cada 70. De cada 70 brasileiros, a população é 212, 213 milhões, vamos arredondar para 210 milhões. É 1 a cada 70 brasileiros está hoje um caso ativo de Covid-19. O que isso significa? Pega um ônibus lotado, com 70 pessoas, tem gente sentada, tem gente de pé, dá umas 70, talvez dê um pouquinho mais, tem uma com Covid. Pega 2 ônibus vazios, em um desses 2 ônibus tem uma pessoa com Covid. Pega uma sala de aula de uma turma de universidade, assim, umas 60, 70 pessoas, isso pra mim é normal, uma tá com Covid. Pega qualquer lugar que tenha 70 pessoas, na média, uma vai estar com Covid. Então, pessoal, a situação está muito grave. Está muito, muito grave. Tem muita gente com Covid ao mesmo tempo agora. Casos ativos. E estão reduzindo aí o intervalo de isolamento, já estão flexibilizando muita coisa. Pessoal, tá complicada a situação, tá muito complicada a situação. Qual que é o problema? O problema é aqui, ó, óbitos. Mesmo com a população vacinada, mesmo com a Omicron sendo aparentemente uma cepa menos grave do que todas as anteriores, a gente está vendo uma aceleração de óbitos. Não é na mesma magnitude, não está multiplicando por 60 ainda o número de óbitos, claro, que bom. Mas a gente saiu aqui de abaixo de 1.000 óbitos por semana e já teve vários dias, nos últimos dias, com 1.000 óbitos no mesmo dia. Essa semana, nos últimos 7 dias, foram 4.610 óbitos. Olhando assim, pode parecer pouco, mas olha aqui com as médias semanais. Aliás, não é as médias semanais, com o acumulado semanal. A gente saiu de abaixo de 1.000 óbitos por semana e a gente passou para 4.000 óbitos numa semana. É um aumento muito forte, gente. E lembra, óbitos aumentam com atraso. Primeiro aumenta contaminações, depois o aumento dos óbitos aparece. Ou seja, talvez a gente já tenha visto o pior da Omicron lá nesses 189 mil casos por dia. Tomara que não suba. Talvez, vamos torcer que sim, não dá para ter segurança disso, mas talvez a gente já tenha visto o pior da Omicron, mas a gente não viu ainda o pior dos óbitos. Se ontem foi o auge da média de casos, daqui a 1 ou 2 semanas vai ser o auge da média de óbitos.
Então, infelizmente, a gente está perdendo muita gente de novo para a Covid-19. A gente nunca perdeu pouca gente, pessoal. Sei lá, 600 pessoas por semana dá um pouquinho abaixo de 100 pessoas por dia. Eu acho ruim, uma doença que tem vacina. E aí, agora a gente já chegou aí nesses patamares que a gente fazia muito tempo que não observava, né? 4.600 óbitos nos últimos 7 dias. Vacinação, pessoal, aqui é a única solução. E se a gente parar para prestar bem atenção, tem 41 milhões de pessoas que ainda não tomaram nenhuma dose. 41 milhões de pessoas que ou são abaixo da faixa etária que já está disponível para vacinação, ou escolheram por alguma razão não se vacinar. E aqui a gente tem o que? 21 milhões de pessoas que ainda não completaram o esquema vacinal. Tá certo, a gente já deu mais de 50 milhões de doses de reforço. Mas antes de dar a dose de reforço, gente, tem que completar o esquema vacinal. Tem que completar o esquema vacinal, gente. Isso daí é o fundamental. O fundamental é vacinação, depois uso de máscaras. Aliás, os dois vêm junto, pessoal. Não tem como dizer um é mais prioritário do que o outro. Vacinação é fundamental e a utilização de máscaras adequadas, preferencialmente padrão PFF2. Não confunde com KN95, que os KN95 são da China. N95 não existe no Brasil. N95 é um padrão dos Estados Unidos. Eu nunca vi uma máscara N95 no Brasil. Ela é para ser equivalente a PFF2, mas eu nunca vi, tá? Então, máscara no Brasil é PFF2. E, gente, eu sei que muita gente abriu exceções, começou a se descuidar. Eu mesmo abri exceções, eu mesmo fui em lugares que em outros momentos eu não iria, fiz confraternizações, mas não dá mais. Não dá mais. Vamos aguentar agora um mês, pelo menos. Vamos aguentar assim, ó, um mês, fevereiro, tá quente, tá calor, dá vontade de sair com os amigos para tomar aquela cerveja, mas não é hora. Real, assim, ó, não é hora agora de abrir exceções. Vamos maximizar o cuidado para a gente frear minimamente o que a gente puder o avanço da Omicron, tá, pessoal? Tá muito complicado e se os óbitos aumentarem mais, a gente vai chegar naqueles patamares de 1.000 óbitos por dia, todo dia. Por enquanto a gente não chegou lá. E o que é 1.000 óbitos por dia, né? 2, 3 aviões, não, mais, né? 3, 4 aviões caindo todos os dias de gente que perdem a vida, né? E pessoal, vamos lá, vamos conscientizar para vacinação, seja criança, seja jovem, seja adulto, seja idoso, tem que vacinar todo mundo, todas as doses que puder, tá? Vamos se cuidar, vamos usar máscara, vamos evitar aglomerações, vamos evitar fazer viagens desnecessárias, enfim, se cuidar individualmente, tá, pessoal? Porque daí o coletivo vai melhorar. Bem, era mais ou menos isso. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.